Quais os tipos de tecido que existem? Vou falar sobre isso hoje. Eu falo da Pedro do Verde no nosso bairro. Você está no canal Vida que Segue, somos assim. Compartilhe, dê seu like, fique conosco. Hoje eu vou falar sobre tecidos, mas antes vou dizer o seguinte, eu mudei o cenário aqui porque meu filho e minha nora viajaram, deixaram as plantas aqui em casa e olha a lindeza dessa samambaia, então eu tive que montar esse cenário aproveitando a samambaia que só vai ficar aqui em casa esse mês. Vamos falar então sobre tecidos. Existem basicamente 3 tipos de tecidos, que são a malha, o tecido plano e o TNT. A malha é um tecido feito por pontos que vão sendo construídos no mesmo sentido, na horizontal. Vai e volta, vai e volta. Por isso, a malha é um tecido que tem muita elasticidade, que ele estica. Ó, a malha ela é bem confortável, muito usada para produtos esportivos, para vestimentas esportivas. Hoje em dia não. Hoje em dia ela está em todo tipo de roupa, mas ela tem um conforto enorme. O tecido plano, como é chamado, ele já é feito pelos fios que se entrelaçam na vertical e na horizontal. Os fios na vertical, eles são chamados de urdidura. E os fios na horizontal, eles são chamados de trama. Então, aqui você tem a auréola do tecido, é o que determina a largura do tecido, é a auréola. Ó, esses fios que vêm aqui, esses são a urdidura. E os que vêm de auréola a auréola, na horizontal, são a trama. E temos também o TNT. O TNT o que é? É o tecido não tecido, que é esse daqui. O TNT, já vou falar logo, porque ele é um tecido bem descartável. Ele é feito com as sobras do petróleo, polipropileno, que são prensadas e faz esse tecido que é muito barato, mas é também descartável. Ele não aguenta muita lavada, não. Então, ele é muito usado para máscaras, para embalagens, tipo para guardar sapato, esses tipos de embalagem, esses saquinhos, o TNT. Tanto a malha quanto o tecido plano são feitos por fibras têxteis. São fibras, fios, né, que são retirados dos produtos. De modo geral, a gente pode classificar em as fibras naturais, as fibras artificiais e as fibras sintéticas. As fibras naturais vêm de elementos da natureza, que os animais são a seda e a lã, e os vegetais, o linho e o algodão. Eles são tecidos mais nobres, mais caros, tem um caimento muito bom. Normalmente as peças de alfaiataria, camisaria, são feitas com esse tipo de tecido. Eles são elegantes, são agradáveis ao toque. Quanto mais, claro, você vai ter algodão, mesmo seda, se misturado com outros produtos, ele pode ter mais qualidade, menos qualidade. Uma seda pura, por exemplo, nossa, gente, é difícil a gente ver hoje em dia, mas é uma delícia, uma maravilha tocar e vestir. Eu acho que eu nunca tive uma roupa de seda pura mesmo, mas eu tinha uma amiga que tinha e ela me emprestava de vez em quando um vestido lindo assim que ela tinha. É uma maravilha. O algodão também, você vê, por exemplo, o algodão egípcio de 200 fios, 500 fios, isso aqui, são qualidades melhores. São roupas mais elegantes, mais nobres, né? Alfaiataria, camisaria,
são feitos com esses tecidos. Já as fibras artificiais, elas usam os tecidos feitos com as fibras artificiais, eles usam os fios naturais, mas tem a intervenção do homem através do processo químico. O tecido mais conhecido de fibra artificial é a viscose. E as fibras sintéticas são aquelas que não tem nada de natural, que é só por processo químico mesmo, normalmente via petróleo, e elas são acrílico, nylon, elastano, poliamida. A gente tem muita coisa boa, assim, das fibras artificiais, mas elas, para quem tem alergia, elas são piores. As fibras naturais são melhores para aquelas pessoas mais alérgicas. Hoje em dia é difícil você achar assim, uma fibra pura, esse tecido é puro, algodão puro, 100%, é mais difícil. É muito comum hoje você ter misturas, algodão com elastano, misturas mesmo de fibras, e através da inovação mesmo da tecnologia, né, a gente tem tecidos muito bons e muito legais. Sobre tecido é isso, qual você prefere? Você prefere essas roupas, porque a fibra sintética, por exemplo, ela tem essa desvantagem de não transpirar muito, de suar e dar mais alergia, mas elas não amassam, elas são fáceis de manter, elas duram mais, não tem que ter muito cuidado com a manutenção delas. Qual você prefere? Você é daqueles que gosta de ter um pouquinho de cada um ou eu só quero aquelas que não me dão menor trabalho? Eu, por exemplo, não tenho nenhuma roupa que não possa ser lavada na máquina. Você põe naqueles saquinhos de máquina, eles protegem muito bem. Claro, tem aquelas que são roupas de lavanderia, essas sim, aí você manda para a lavanderia, mas lavar em casa, esfregar na mão, eu não faço. Então, eu prefiro aqueles produtos que são confortáveis, mas que eu possa lavar na máquina. E você? Olá! Quando nos mudamos há quase 40 anos para este bairro Luxemburgo, em Belo Horizonte, era uma região muito aprazível. Tinha muita vegetação, muito espaço vazio, pouca habitação, né? Poucos prédios residenciais, poucos carros. E tinha muito serviço. Sempre foi um lugar muito agradável. Ele continua sendo um lugar agradável. Tem muitos serviços que até melhoraram, cresceram, mas houve uma ocupação desusada, abusiva do espaço verde e dos espaços. Então, muita construção nova, muito prédio residencial, muito carro. Então, uma igreja batista que atrai muitos fiéis aos domingos e fica uma conturbação no trânsito. Mas, assim se faz, né? Na chuva fortíssima que caiu em abril, tinha uma árvore imponente, muito bonita, na rua Guaicuí, aqui perto, que tombou a árvore. Veja a foto aí. Hoje ficou esse toco. E aqui ao lado de casa, num prédio vizinho, tinha umas vegetações de caule curto, estreito, bem delgado e altas, muito bonitas. Era uma mancha verde sobre um fundo cinza. Era uma ótima imagem. Mas o prédio, a administração do prédio ficou com medo, talvez feria, medo, para mim, não justificava não. Mas enfim, ela podou e acabou aquela beleza que era. E agora, mais recentemente, anunciou-se um empreendimento de grande monta. Antes era uma padaria que tinha um pão maravilhoso, Big Pão. E
essa padaria, com o tempo, ela acumulou muitos imóveis do entorno e ficou uma área muito grande, muito desejada para a situação, para o empreendimento, né? E agora eles vão construir um conjunto de 3 torres de 24 andares, com galerias, com shopping, com residência, com atividade comercial. Vai ser uma conturbação ainda maior do que já se viu até hoje. A gente não reclama do progresso, mas as coisas devem ser ponderadas com o bem-estar de todos. Esse bem-estar vai piorar de qualidade, porque um empreendimento dessa dimensão, ele chega a ser exagerado. E a região tem poucas saídas, então deve ficar bastante complicado o serviço de trânsito, de água e esgoto, de iluminação. Torcer para que as coisas não fiquem muito ruins.